E aí, gente? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos estar gravando mais uma aulinha aqui. Acho que já estamos indo para a 30ª aula. Já foram várias aulas. Eu venho dizer aqui para vocês que está sendo um tempo bem legal de estar fazendo isso, mesmo que não seja uma área muito que eu até goste ou domine, mas eu tenho tentado fazer o meu melhor. Eu estive pensando que talvez algumas aulas possam até ter ficado meio repetidas e tal, mas é difícil porque a gente não sabe qual é a intensidade em que o aluno está, né? Se ele já se encontra no nível mais intermediário, um nível mais avançado, é, e, e também qual é o tipo de dor que a pessoa tem. Então, assim, o meu objetivo sempre no início, quando eu comecei a fazer essas aulas, foram para que as pessoas pudessem fazer alguns exercícios, mesmo que simples, mesmo que fáceis, mesmo que básicos, porque isso ajudaria muito a função do organismo da pessoa estar melhor, isso iria estar ajudando as pessoas se manterem com os seus alongamentos, se manterem com as suas qualidades, com a sua qualidade de vida ainda em equilíbrio ali, né? O que é completamente ruim para o organismo se ele ficar completamente sedentário, sem exercício e sem nenhum tipo de atividade. Além de que, quando a gente trabalha com exercício de pilates, a gente trabalha muito a questão respiratória, né? Então, a função respiratória, ela é extremamente importante e nessas épocas que a gente vive hoje é muito mais importante, né? Um pulmão saudável, ele vai ter menos risco de contaminação, beleza? Então, hoje a gente vai trabalhar alguns exercícios tanto de alongamento quanto exercício de mobilidade, e hoje a gente vai focar um pouco mais os músculos laterais aqui do quadril, os músculos mais internos aqui da coxa, e vamos estar tentando fazer alguns exercícios também de membro superior, tá bem? Então eu espero que vocês consigam fazer essa aula. Se tiver qualquer dúvida, para e me avisa ali nos comentários e tal, né? Manda os seus comentários ali. E é isso, gente. Então, primeira coisa que eu quero começar pedindo para vocês, deixamos os dois pés separadinhos, vamos fazer um exercício de respiração, vamos pensar um pouco na oxigenação do pulmão, vamos tentar expandir um pouco as costelas, expandir o gradil costal, tá? Fazendo só o movimento de inspiração pelo nariz e expiração pela boca. Vamos tentar puxar o ar bem fundo, solta o ar, de novo. De novo. Vou tentar fazer uma inspiração máxima do meu pulmão e soltar o ar e esvaziar todo o pulmão novamente. Mais uma vez. Muito bem. É bom assim, tá? Na respiração ali a gente vai tentar insuflar o pulmão ao máximo, mas eu não preciso de uma força dos músculos que elevam o ombro, de tensionar o trapézio, o pescoço, aqui toda a coluna cervical, para querer puxar esse ar lá para dentro, tá? Eu inspiro ao máximo da minha capacidade, chegou no final, solto o ar e elimino o gás carbônico, tá bem? Agora deixamos os braços aqui no quadril, os pés mais abertos, faço uma inspiração e solto o ar. Nesse daqui a gente puxa o ar parado nesta posição final e volta. E coloca a mão de novo. Ombro longe das orelhas, inspiro, preparo. Expande bem a região anterior do tórax, expiro e vai inclinar para a região lateral. Chegou no final, vou inspirar, levando o ar lá na base do pulmão e na região lateral. Isso, e volta. E posiciona a mão novamente. Vamos fazer isso mais 4 vezes, tá? 6 em cada lado, nós vamos repetir.
Já começa a bocejar. É um pouco normal isso, tá? Um tanto normal. Ainda mais se o lugar que você estiver fazendo é silencioso, não tiver barulho. Mais uma vez. Vamos pro outro lado. Inclinou bem. Olha, esse lado meu vai melhor, hein? Às vezes nós vamos ter um lado ou outro que tem mais capacidade, né? Por isso fazer o exercício também unilateralmente sempre, né? Fazer de um lado e fazer do outro. Fazer de um lado e fazer do outro. Aí fazer com as duas pernas, fazer só com uma perna. Isso é bem legal no Pilates. Ajuda muito a melhorar as assimetrias ali, né? Desculpa. A última. Aí, isto. Relaxa lá um pouco os ombros, gente. Relaxa um pouquinho lá o corpo de novo. O outro movimento vai ser realizando um movimento de entrelaçar os dedos, assim, né? Entrelaça os dedos. Vai fazer uma inspiração e fazer extensão da coluna para trás, ó. Então, uma vista lateral. Vou botar aqui. Uma inspiração. Fazendo o movimento para trás. E volto, tá? Então vamos tentar também fazer, se você conseguir fazer em 2 tempos, já falei sobre isso, né? Eu vou soltar o ar e fazer a extensão, isso é o primeiro tempo. Eu vou inspirar e retornar à posição inicial, esse é o segundo tempo. Então vamos lá. Inspiro, preparo. Solto o ar indo para trás. Inspiro e volto. Nesse movimento aqui, a gente usa a força do abdômen na hora de retornar, tá? Tô lá atrás, aumento a função do meu powerhouse, aumento a estabilidade da minha coluna e aí eu volto o movimento para frente, para mim não ficar com aquela postura assim, né? Essa postura aqui mostra bastante alteração na coluna vertebral, então vamos tentar deixar o quadril mais alinhado com o tronco, com a escápula, tentamos deixar a coluna um pouco mais alinhada nesse sentido. Aí agora sim, estou pronto para fazer o exercício. Começar lá todo desorganizado, isso já vai ser ruim, tá? Então inspiro, preparo e vamos de novo. E retorna a mão aqui na frente do umbigo. Expire e vou novamente. Crescendo para cima, para trás. E volto inspirando. E aqui, gente, mesmo que eu vá fazendo o movimento para trás, mantenha a garrinha nos dedos, porque eu não vou me jogar para trás assim, ó. Eu não vou deslocar o meu centro de gravidade lá para trás. Eu vou manter a garrinha, vou manter as minhas pernas firmes, vou manter o meu quadril bem estável e aí vou fazendo o movimento da coluna para trás, ó, tá?
Diferente de eu soltar todo o peso para o calcanhar e fosse se desequilibrar para trás, tá? Então só tome esse cuidado lá. Opa, inspiro, preparo. A última. Aí, isto. Esse é um exercício bem legal de fazer para ajudar a alongar a cadeia anterior aqui do tronco, né? E ele é bem bom para inibir um pouco a tensão do psoas que está aqui nessa região, né? Do músculo psoas, quem fica muito tempo sentado ali e tal. Agora separamos um pouco mais as pernas e vamos levar a mão direita em direção ao pé esquerdo. Opa! Fazendo um movimento de flexão, rotação e inclinação no tronco. Então, flexão para frente, rotação no tronco, giro, inclinação, tento levar a minha mão em direção ao pé, tá? Inspiro, garrinha nos dedos, solto o ar. E a mão esquerda vai em direção ao teto, tá, gente? Isto. Olha lá bem, puxa o ar e volta. Podemos fazer para o outro lado. E a gente vai sentir alongar atrás da coxa, atrás da panturrilha, tá? Vamos mais 2, tá? Aqui eu estou fazendo em 2 tempos a respiração, mas se você quiser fazer em 4, pode fazer. A diferença é que tem que respirar aqui no final de novo, tá? Aqui teria uma outra inspiração e aqui voltaria expirando. O último. Isto. Muito bem, gente. Vou deixar só um pouquinho aqui a câmera aqui agora, que a gente vai passar para a posição deitadinho. Dá pra ver legal. Então aqui, gente, nós vamos fazer um exercício que é muito bom, ele é muito gostoso de fazer e ajuda a trabalhar bem a mobilidade da coluna. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar fazer com que os pés estejam bem apoiados. A coluna ela vai fazer uma letra C, um Czinho ou uma letra C, né? E os dedos nós vamos enganchar assim, ó, por baixo do joelho, tá? Pode ser assim, como vocês acharem melhor, beleza? Ou assim, tá? Acho que aí dá pra ver. Eu prefiro segurar assim, ó. Eu tenho mais estabilidade. E vou fazer só o movimento, gente, ó, de fazer um rolamento para trás. Vou levantar os meus pés, faço um pé de bailarino. Aqui eu já preciso ter controle, ter uma boa capacidade do meu controle do movimento. Mantenho a coluna lá na posição em C e vou fazer esse movimento de rolar para trás, ó. E retorno. Posso retornar e apoiar o pé. Inspiro, preparo. Faço a letra C e vou descer para trás, ó. E volto. De novo.
E ombro sempre longe das orelhas aqui, tá, gente? Não deixar o ombro ficar assim, ó, segurando aqui em cima, tá? Ombro longe das orelhas, sempre mantendo uma boa estabilidade. Fiz o C, vou fazer o movimento de rolamento para trás e retorno. Isso aqui é um movimento de pêndulo, tá, gente? Da mesma forma que o meu corpo vai, ó, ele vai ter uma energia para retornar o movimento. Vai ter uma energia para retornar o movimento. Algumas pessoas têm dificuldade, por quê? Porque a coluna é mais dura, realmente é bem mais difícil. Então elas descem com a coluna em bloco, assim, ó, pum, e não conseguem fazer o movimento, tá? E aí aqui elas têm dificuldade na hora de voltar, porque esse exercício treina exatamente para a pessoa deixar de ter aquela coluna dura, ó, fazendo um movimento vértebra por vértebra lá para trás. Tem uma outra variação, vou passar aqui, se você achou que esse foi bem tranquilo de fazer, bem gostoso, e aí você tem o movimento de deixar o pé para cima aqui, ó. Sempre estar mantendo o pé, então eu posso fazer o movimento, à medida que eu volto, ó, eu tenho que ter o controle para mim não apoiar mais o pé, crescer a coluna e manter a estabilidade da escápula e os ombros longe das orelhas. Vou descer, retorno e ajudo a manter esse controle, tá bem? Isso daqui acaba sendo bem mais difícil do que quando você faz com o apoio do pé novamente. Beleza? Eu só passei essas duas ali para vocês conseguirem treinar esses dois tipos de movimento. Beleza? Então a gente vai trabalhar agora um pouco dos exercícios ali para a parte lateral da coxa, deitando um decúbito lateral, tá? Então eu vou apoiar a minha mão ou o meu antebraço aqui no meu tatame, vou deixar um joelho dobrado. O meu joelho eu sempre costumo deixar aqui na linha do quadril, ó, com a perna um pouco mais aberta aqui, tá? Não deixa muito aqui não, ó, porque aí você consegue ter mais estabilidade para o teu corpo não virar. Perna vai ficar pro lado, inspiro, preparo e vou fazer, ó, 1, tá? 2, já passei esse exercício antes que eu me recorde. O que a gente tem que ter cuidado aqui? Com a cintura pélvica e a coluna lombar. Porque à medida que, vou deixar a mão aqui atrás, à medida que a minha perna levanta, a minha coluna pode fazer isso aqui, ó. Tá? Então mantenha a estabilidade, mantenha a força do tronco. E aí eu vou fazer o movimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E quando voltar, não apoia mais o pé. 6, 7, 8, 9, 10. Trocamos o lado. Aliás, já vou passar para outra perna aqui, tá? Agora vai deixar a perna de cima apoiada, todo o pé apoiado, e o movimento vai ser na perna de baixo lá, ó, tá? Eu vou tentar acender essa luz aqui, mas não vai melhorar muita coisa, eu acho. Então aqui, ó, posicionou o pé, mantenha a estabilidade da escápula para não deixar o ombro assim, ó. Sempre que o ombro estiver pertinho da orelha aqui, gente, é porque não está tendo a estabilidade da escápula. Então, ombro longe da orelha, apoiou bem o pé esquerdo lá no chão. Se você está fazendo para o outro lado, o direito, não tem problema, tá? Pé de bailarino lá embaixo e ó, 1, mesma coisa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, professor, esse ficou ruim para mim, não gostei. Não tem problema, você pode deitar de lado, deixa essa perninha para frente aqui, posiciono ela, deixo ela apoiada, relaxada, e aí vou fazendo aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, sempre perna esticada, gente, não deixa o joelho dobrado aqui na hora de fazer o movimento lá, tá? Perna esticada, mantenha a força do quadríceps, que é o músculo que estica o joelho, ó, bem contraído, e aí vamos fazer o movimento de levantar o pé, ó. E quando voltar, não apoia de novo, tá? Pode fazer, volta e sustenta a perna. Faço
volto e sustento a perna, beleza? Vamos para o outro lado lá. Primeiro passo, apoiou o antebraço e mão, né? Deixou o cotovelo bem firme lá no chão, estabiliza a minha escápula. Já vou me posicionar deixando meu joelho aqui embaixo a 90 graus e a perna esticada. Pode começar com ela apoiadinha no chão? Pode, mas depois que começar a fazer o movimento, volta e sustenta. Volta e sustenta, tá bem? Aqui a minha coluna lombar ainda precisa melhorar um pouco, ó, a minha região de escápula e tronco. Manter o abdômen, né, pra gente não deixar a coluna inclinar quando fizer o movimento. Inspiro, preparo e vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Isto. Eu acho que a gente fez 10 no outro lado, né? Não tem problema. Muito bem. O outro movimento aqui agora vai ser o quê? Deixou a perna que estava em cima posicionada na frente. Estabilizo minha escápula e minha coluna. Mantenho a força do abdômen e vou subir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Ah, professor, mas esse dói o ossinho aqui embaixo e tal. Meu quadril dói para ficar deitado. Nossa, dói meu quadril para ficar deitado de lado. Se dói é porque, na verdade, isso não está normal, tá? Como essa região aqui do trocânter ela é inervada por alguns nervos, isso mostra que estar mais sensível de um lado e menos de um outro é que já pode ter algum tipo de desequilíbrio aí no organismo da pessoa. Outra coisa, mas como é que eu vou saber, professor? Mas eu queria fazer isso. Tudo bem, não tem problema. Coloca uma almofadinha embaixo e aí você consegue fazer o seu exercício tranquilamente, tá? Sempre assim, a tolerância da dor e o conforto do movimento ele tem que ser relativamente tranquilo, assim, gente. Não é para ser algo extremamente sofrido, onde a pessoa está tendo uma dor, tá desconfortável, tá toda desajeitada, desequilibrada ali e tal para fazer. Esse normalmente é o tipo de exercício que você vai passar e esperar o próximo ali, tá? Ou aprender a fazer o movimento de forma correta, progredindo dos movimentos mais simples para os movimentos mais complexos. Nesse daqui agora, que é outra variação, né? É deixar o joelho posicionado para frente, perna esticada lá atrás. Deixa eu só tirar um negocinho aqui do microfone que está aqui no bolso. Aí. E vamos lá, manter a estabilidade do tronco. Mesmo esquema, mantém a força do abdômen e aí vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, gente. Agora eu vou passar um outro segredo bem legal aqui para vocês. Para quando a gente quiser trabalhar a força do glúteo, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer esse exercício só para vocês verem que há uma diferença bem importante. Eu vou só mudar o colchonete aqui, ó, e vou deixar ele bem na linha da câmera. Aí. Então eu vou fazer esse exercício que a gente estava fazendo com o apoio aqui, perna de baixo dobrada e a perna aqui, né? A gente pode fazer só um movimento puramente na lateral, ó, que já vai trabalhar bem o glúteo, mas o glúteo ele tem outras fibras também. Eu posso deixar o meu pé um pouco mais para frente e fazer o movimento lá, tá? Ou eu posso deixar o meu pé mais para trás e aí fazer o movimento. Então essas variações de fibra do glúteo médio, eles são bem importantes estar sendo treinados, por quê? Porque você vai fortalecer todas as fibras do músculo. Então, em determinados tipos de posições, nós vamos ter fibras diferentes e a gente vai sentir isso no corpo da gente trabalhando de forma diferente, tá? Então, para a região anterior, na porção média e na região mais para trás ou posterior, tá bem?
Experimentem fazer essas variações, porque vocês vão ver que dá uma boa trabalhada na região do glúteo médio, tá? E se tratando do glúteo médio, a gente tem os braços ainda para fazer. Se tratando do glúteo médio, ele é um exercício extremamente importante, não só ele, mas todos os pélvicos trochanterianos que ajudam a estabilizar o quadril. Aquelas pessoas que às vezes vão parar em pé e ficam só assim, ó. Ou principalmente tem um teste, né? A gente fazer o teste de Trendelenburg, que você vai fazer o movimento de dobrar o joelho e tentar se manter com o quadril bem estável. Na maioria das vezes, quando a pessoa vem ao Pilates, vem ao estúdio, a gente vai ver que as pessoas ficam posicionadas em uma perna só, aqui, e o quadril acaba caindo assim, ó. Então, esse é um erro bem comum que a gente encontra no Pilates e uma das formas de compensação para todo o corpo, porque uma vez que a pelve fez o movimento de cair, o que vai acontecer com a minha coluna? Ela vai fazer uma rotação e uma inclinação da coluna. Só que isso daqui precisa se organizar. Então, na região do tronco, aqui dos ombros, precisa fazer uma rotação e uma inclinação. E assim por diante. Vai começar a tirar a famosa escoliose, né? Então, glúteo médio, um bom músculo para ser bem trabalhado, para ajudar a manter a coluna bem equilibrada, beleza? Hoje já estou ficando louco, gente, me ajuda. O outro agora movimento, nós vamos trabalhar alguns exercícios de braço. Então, eu planejei alguns exercícios de flexão, bem simples. Lógico que flexão sempre é difícil, principalmente se for mulher ali e tal, porque às vezes elas têm mais dificuldades. Mas a gente vai tentar trabalhar todo mundo junto. No exercício da flexão aqui, gente, o que a gente faz? Primeira coisa, posso deixar as mãos um pouco mais afastadas nesse sentido assim, ó, tá? Mais afastadas nesse sentido, porque você vai conseguir trabalhar mais o peitoral. Muitas vezes, eu já falei isso várias vezes nos vídeos, mas é sempre tão importante falando. A estabilidade da escápula no exercício da flexão, ele é muito importante, por quê? Porque as pessoas têm o costume de começar a dobrar o cotovelo e deixar a cabeça querer anteriorizar. Então, quando a cabeça vai para frente, assim, ó, pensa que você tem uma coluna que continua aqui, né, no pescoço. Então, a coluna toda vai avançar para frente. E isso acaba sendo ruim, por quê? Porque a coluna ela precisa se manter num alinhamento. A coluna ela precisa se manter em crescimento. A coluna precisa manter uma boa postura na hora de fazer o exercício. Então, o que eu preciso fazer é a estabilidade da escápula. O segredo aqui é a estabilidade da escápula. Eu vou manter a estabilidade da escápula, vou deixar o meu joelhinho apoiado e vou descer para fazer o movimento. Ó. Volto. Vou deixar um pouco mais aberto aqui. De novo. Aqui eu estou tendo que fazer força no meu abdômen, né? E vou descer lá, ó. Volto. Inspiro, preparo. Solto o ar para descer. Puxo o ar para subir. Solto o ar para descer. Puxo o ar para subir. E vamos de novo, tá? Mantenho a força da prancha, mantenho bem estável lá o meu quadril e vou. 2, 3, 4, 5, continua. 6, 7, 8, mais duas com quem conseguir, hein? 9, 10. Muito bem, gente. Esse é um exercício bem legal porque vai trabalhar tanto bíceps, quanto tríceps, quanto peitoral, tá? E ajuda bastante a ganhar força dos músculos de membro superior e tronco ali do peitoral, né? Enquanto você descansa, eu vou passar aqui. Existem algumas pessoas, né, que ou não conhecem ou não sabem, mas enfim, né? Aqui a gente tenta ensinar de um jeito que nós pensamos biomecanicamente como é o melhor possível da pessoa fazer. Tem pessoas que vão fazer o exercício da flexão e estão assim, ó. Primeiro, o quadril está para baixo e a pessoa está querendo fazer isso aqui, ó. Assim, muito ruim isso, tá? Porque não vai ter a eficácia do trabalho que é necessário. Aqui a gente já comentou também várias vezes sobre a posição da pelve. Se a pelve estiver numa anteversão, você vai estar nessa postura aqui, ó, tentando fazer o movimento. Isso é ruim, porque a tua coluna não está tendo a estabilidade necessária. Então eu preciso fazer o quê? Fazer uma retroversão da pelve. Junto com o crescimento da coluna e o alinhamento, ó, já fica bem diferente
na hora de eu fazer o movimento. Então, eu fiz a posição lá do joelho, encaixo o meu quadril, alinho toda a minha coluna, agora eu vou. 1, volto. Vamos fazer mais 10 lá, tá? Se você não preparou, prepara lá e vamos. 2, volto. 3, volto. 4, volto. E mantendo a cabeça sempre erguida, não deixa abaixar a cabeça. Não queira levar a cabeça lá na frente, que não adianta. Eu tenho que baixar o meu tronco. É o meu externo que tem que tentar chegar até lá no chão. E volto, ó. 4, acho que já estou no 6, tá? 7, 8, 9, 10. Então, se você não conhece, o osso externo, ele está aqui, ó, entre o tórax, né? Então eu tento levar o tórax em direção ao chão e subo. Não adianta querer levar a cabeça, você só vai desorganizar a coluna, tá? Então, gente, o exercício da flexão ele é muito bom. A gente consegue fazer ele várias vezes, várias séries, né? Você pode fazer mais séries até. E sempre pensando ali na cabeça, não deixar ela cair para frente. Pensar na posição do quadril, pensar no crescimento da coluna. E aí sim, desço devagarzinho e subo devagarzinho. Desço devagarzinho, subo devagarzinho. Isso dá uma grande diferença no movimento, beleza? Então, para fidelizar bem isso agora, para a gente colocar bem isso na prática, a gente vai fazer mais uma série com 10 flexões, de 6 a 10 movimentos. Braços bem abertos. Eu vou fazendo uma outra posição para que vocês possam acompanhar como fica diferente. Ó. O joelho está apoiado, quadril está encaixado, cresço a minha coluna. Eu vou ficar olhando para frente aqui para mim não ficar olhando para a câmera, tá? E vou fazer, ó, estabilidade da escápula, ó. Olha o que acontece com a coluna quando eu faço o movimento, ó. Eu não deixo a minha coluna cair para daí fazer o movimento. Eu mantenho a minha coluna para cima, faço o crescimento e aí vou fazer o movimento, ó. 2, 3, 4, 5, beleza? 6, 7, 8. Se conseguir, faz mais 2, tá? 9, 10. E se você sentiu bem a força aqui, ó, na região dos peitorais, do bíceps, do tríceps e tal, são exercícios que a gente conseguiu desempenhar bem. Então, gente, eu agradeço por mais essa aula. Se você tiver dúvida, a flexão, ele é um movimento um pouquinho mais complexo mesmo. Não é todo mundo que vai ter essa capacidade para fazer no início, por isso eu passei ele ajoelhado, e ajoelhado é uma posição mais fácil. Outra coisa que eu já vou falar aqui, às vezes vale mais a pena você fazer um movimento menor, não desço todo o meu tronco até lá embaixo, para depois eu subir, porque às vezes quanto mais baixo for o movimento, mais vai estar exigindo. E às vezes, dependendo da altura do movimento, vai entrar aquela compensação de cabeça anterior. Então vale a pena às vezes a pessoa fazer isometria, faça a posição e seguro. Ou eu faço o movimento, mas eu faço até a hora que eu percebo que o meu corpo ainda está em controle. Quando ele perde o controle, quando entra uma compensação, aí já não é mais indicado para você continuar fazendo. Dessa forma, eu falo como professor de pilates aqui, né, como fisioterapeuta, como uma pessoa que está ajudando as pessoas a fazer exercício para prevenir as dores e até mesmo para tratar as dores. Agora, das outras modalidades, eu não posso te afirmar, beleza? Mas em geral, é mais ou menos isso. Gente, cansei bastante nessa aulinha aqui, foi bastante gratificante. Eu vou passar mais um exercício de alongamento para a gente relaxar um pouco as tensões e colocar isso em ordem de novo, tá? Pernas esticadinhas. Aqui nós vamos estar sentados sobre os ossinhos do bumbum, braços para frente. Inspiro, os pés não vão estar girados, pelo amor de Deus, gente. Vai estar sentado, ó, mais para trás aqui. Pés alinhados aqui com o quadril. Não vai deixar o pé assim, ó, para fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Pernas esticadas, pés alinhados com o meu quadril. Feito essa posição, aí sim, sentamos nos ossinhos do bumbum,
braços para frente e vou. Expiro, levar o tronco para frente. Inspiro e volto. Começo rolando pela cabeça, levando o tronco para frente e volto. Se você consegue mais, vai mais, tá? Sei que tem as pessoas que são bem flexíveis. Não sou muito flexível não, tá, gente? Mais 2. Agora, vou descer o movimento lá embaixo, ó. Desço, tento colocar a mão lá no pé e seguro lá embaixo um pouquinho, tá? Se baixar bem o queixo, vai alongar mais a coluna. Tentar juntar o queixo no externo, no tórax ali, ó, vai alongar bem a região da coluna. Em algumas pessoas pode sentir esquentar, queimar, como se fosse uma sensação de estar rasgando, assim, sabe? E retornamos lentamente. É isso aí, gente. Eu espero que vocês possam ter gostado. Essa aula realmente eu achei que ficou bem legal. E treinem ela em casa quantas vezes forem necessárias. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Um grande abraço e até sexta-feira. Bom, já adianto que essa semana acho que não vou conseguir gravar 2 vezes porque eu tenho monitoria na pós-graduação. Então é bem provável que eu não vá conseguir gravar outra, beleza? Mas qualquer coisa você pode pegar uma outra aula aleatória, como alguns alunos vêm fazendo, e tentar colocar em prática pelo menos 2 vezes na semana. É isso? Gente, um grande abraço, Deus abençoe, tenha uma boa semana e até a próxima. Valeu!